Olá, hoje eu vou te dar 5 dicas para que você consiga realizar todos os seus sonhos. Eu sou o Wilton Carvalho e tenho como objetivo fazer com que você alcance tudo o que quiser, com autonomia e protagonismo, sendo você o único responsável pelo desfecho da sua história. Dica número 1. Sonhe grande para ser grande. Essa é uma dica fundamental. Você conhece alguém que obteve sucesso? Você conhece alguém que está no topo? Você conhece alguém que alcançou tudo o que queria e que sonhou pequeno? As coisas que são muito pequenas, nós não precisamos sonhar com elas, nós precisamos fazer. São pequenas ações que no dia a dia a gente vai e faz. Isso não tem que ser sonho, isso tem que ser ali, ação e acabou. Agora, quando você realmente tem um sonho, o sonho tem que ser grande. O sonho tem que ser grandioso, o sonho tem que te dar estímulo, tem que ser algo que você acorde de manhã, respire e fala assim: hoje é mais um dia que eu vou me aproximar do meu sonho. Hoje é mais um dia que eu vou me aproximar da minha meta. Então, não perca tempo. Não perca tempo sonhando pequeno. Sonhe grande. Essa é a primeira dica. Sonhe grande, porque sonhando grande, efetivamente você vai ser grande. A segunda dica é: deixe de viver seus medos e passe a viver seus sonhos. Quando a gente entende que nós precisamos sonhar grande, a gente começa a ter consciência de que não vai ser fácil chegar lá. Porque nós estamos sonhando grande, nós estamos sonhando longe, né? Então a gente começa a ter consciência e fala assim: poxa, opa, pera aí, deixa eu devagar, porque realmente não é fácil. E não é pra ser fácil mesmo não, né? Não é pra ser fácil, porque a gente tem que ser audacioso em nossos sonhos. Então assim, quando a gente enxerga que o nosso sonho é grande, que nós enxergamos tudo aquilo que nós podemos obter dos nossos sonhos, a gente começa a enxergar todas as dificuldades também. E isso é natural, tá tudo bem. Agora a questão é, você não pode viver os seus medos, você tem que viver os seus sonhos. Olhe para o seu medo como se fosse apenas um obstáculo que você tem e vai passar, que você tem capacidade de passar. Você é o maior especialista sobre você mesmo. Então assim, quando você encontrar algum problema, você simplesmente tem que pensar: poxa, peraí, o que eu faria consciente para enfrentar esse obstáculo? Porque a maioria das vezes a gente fica pensando no outro, a maioria das vezes a gente fica pensando que aquilo não é para nós, que aquilo é muito difícil, mas se você parar para pensar: poxa, mas realmente como é que eu consigo resolver isso? Se você parar por um instante e analisar, você vai chegar no seu resultado. Você vai conseguir transpor todo e qualquer obstáculo. Então a segunda dica que fica é justamente essa: pare de viver seus medos e comece a viver seus sonhos, porque você vivendo seus sonhos, você transpassa qualquer medo. Essa foi a nossa segunda dica. A terceira dica é assim: você não pode fazer com que o seu sonho esteja depositado na mão do outro. Eu costumo dizer assim que eu sempre faço essa pergunta para mim. Quando eu tenho um sonho muito grande, eu penso assim, falo assim: poxa, mas quanto por cento isso depende de mim? Porque se o sonho não depende de mim, se realizar meu sonho não depende de mim, eu tenho que avaliar se esse de fato é um sonho meu ou se esse é um sonho de outra pessoa ao qual eu quero ajudar a realizar, né? Quer um exemplo? Eu tenho uma filhinha pequenininha, tem 1 ano e meio. Se eu começar a pensar na minha vida: poxa, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser destaque na minha profissão, se eu começar a pensar em tudo isso, tá lindo, tá ótimo. Agora, se eu começar a pensar que eu tenho que fazer tudo isso para dar para minha filha aquilo que eu não tinha, opa, aqui a gente começou a ter uma distorção, né, do que realmente tem que acontecer. Porque eu não estou falando que eu não devo focar na minha filha, que eu não devo querer educá-la, que eu não devo querer amá-la, que eu não devo querer dar tudo para ela. Não estou falando isso. Agora a questão é que eu não posso colocar a minha filha como desculpa para o meu sucesso. Por quê? Porque quando eu coloco o meu sucesso, né, quando eu coloco na minha filha a desculpa do meu sucesso, eu começo a criar expectativas sobre quem? Sobre ela. E aí ela, que agora tem 1 ano, que não entende nada, ela está passando por um processo de sofrer uma expectativa que ela nem entende por quê. Ela nem sabe do que se trata. Então eu vou começar a trabalhar, eu vou aumentar a minha renda, e vou aumentar o meu estágio profissional, e vou começar assim a falar: não, porque isso aqui é por causa da minha filha. Aí daqui a pouco ela chega na época da escola: agora eu tô pagando creche, daqui a pouco não, porque eu vou pagar uma escola boa pra ela. E aí eu começo a pagar a escola boa, então eu tô trabalhando pra pagar a escola da minha filha. Opa, daqui a pouco vai chegar o 3º colegial, vai fazer a faculdade. Então agora eu preciso trabalhar, preciso dar um gás pra pagar a faculdade da minha filha. Poxa, minha filha agora... E assim eu vou vivendo só pra ela. O que acontece nesse momento? Eu passo por um processo de anulação. Eu anulo a mim.
E isso é ruim por quê? Porque na primeira queda, na primeira vez que ela pegar e me fazer algo que eu me sentir de alguma maneira prejudicado, aquilo, a minha garra, a minha gana pelo crescimento, pelo sucesso, por tudo, ela cai. Por quê? Porque eu depositei no outro a minha felicidade. Eu cresci, mas eu cresci por causa do outro. Eu fui além por causa do outro. Tudo que eu fiz foi por causa do outro. E aí chega um momento que o outro me decepciona. E aí o que acontece comigo? Eu desmotivo e volto do zero. É basicamente isso. Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas depositam a sua vida inteira nas mãos de outra pessoa. E quando chega no momento da vida que ela não se sente valorizada, ela se sente sem ambição. Ela se sente sem rumo, ela se sente sem um norte. Por quê? Porque se a vida inteira a pessoa se dedicou ao outro, no momento o outro não está mais, o que eu vou fazer agora? Se todos os dias você, mulher, acorda de manhãzinha pensando que você tem que fazer tudo pro seu filho, e você não tem tempo pra nada e fica o tempo todo ali voltado pro seu filho, se você tá aí o tempo todo pensando que tem que ficar focado somente na sua família e você faz tudo pela família, você cozinha, você passa, você lava e tá descabelado o tempo inteiro e não tem tempo de ir pro cabeleireiro, e aí seu casamento vai indo vai indo por água abaixo porque você não se cuida, porque você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar do seu marido, você tem que cuidar do cachorro, você tem que cuidar da casa. Vai chegar um momento onde aquilo tudo que você faz, você vai olhar e vai assim, poxa, mas ninguém me valoriza. Ninguém me valoriza. E aí sabe o que vai acontecer? A sua filha vai olhar pra você em casa e vai falar assim, poxa, mas minha mãe tá sempre do mesmo jeito. O seu esposo vai olhar pra você em casa e assim, poxa, mas minha esposa tá sempre do mesmo jeito. As pessoas que estão à sua volta, dos seus grupos sociais, vão olhar e falar assim, nossa, mas fulano tá sempre do mesmo jeito. E aí você colocou a sua felicidade em favor da vida do outro, né? Você literalmente viveu como facilitador dos sonhos do outro, mas e os seus sonhos? Aí vai acontecer que um dia seus filhos vão casar e vão sair de casa. E aí você já não vai ter mais incentivo para fazer nada na vida. Por quê? Porque eles foram embora e se eles foram embora e a minha vida estava dedicada a eles, agora eu dedico ao quê? E aí é onde a gente chama que a pessoa passa por um processo de crise existencial, né? Mas na verdade isso aí se chama falta de ambição. A pessoa deixa de ter ambição, deixa de ter ambição para si. Por quê? Porque o tempo todo ela viveu em função ao outro, né? E isso é uma síndrome que nós chamamos síndrome do ninho vazio. Isso acontece com muita gente, né? Sobretudo pessoas que são casadas há muito tempo. Quantas pessoas são casadas há muito tempo, vivem uma vida inteira juntos? Aí chega lá na velhice, um do casal falece. 2 meses depois o outro morre também. Por que o outro morre também, mesmo estando saudável? Morre porque ele não tem ambição para si, porque a vida dele, a felicidade dele era colocada no outro. E aí ele deixa de seguir o processo natural de sua própria vida para viver a vida do outro. E se o outro morreu, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Né? Isso é muito comum acontecer. Uma outra coisa que acontece muito é quando os filhos casam. Quantas mães, quantos pais não passam pelo processo de o filho casou e de repente a pessoa olha para um lado, olha para o outro, não tem o que fazer, o casal se olha em casa, tem todo o tempo para viver junto, para fazer um monte de coisa, para viajar, para passear, mas vivem sentados num sofá. Por quê? Porque não entendem mais qual que é o sentido da vida, porque a vida deles até aquele momento era a vida dos filhos, era fazer pelo filho. E repito, não estou aqui com demagogia, não estou aqui falando que não é para você cuidar do seu filho, que não é para você amar seu filho, que não é para você cuidar da sua família, do seu esposo, da sua esposa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que se colocar em primeiro lugar. Né? E se colocar em primeiro lugar não é ambição. Né? Há uma palavra da Bíblia que diz assim, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Opa, então espera aí, vamos analisar a interpretação crua de texto. Amar ao próximo como a ti mesmo. Que sentido faz eu amar ao próximo se eu não amo a mim? Que sentido tem eu valorizar o próximo se eu não me valorizo? Que sentido tem de eu viver a minha vida toda em função ao próximo, sendo que eu não coloco a minha vida em função de mim mesmo? Então, assim, pare para pensar. Isso é um processo natural que poucos entendem, infelizmente. Nós devemos sempre pensar primeiro em nós. Quando você vai num hospital, a pessoa que está te atendendo lá, se ela for uma pessoa esperta, e eu acredito que seja, ela vai fazer o quê? Você chega lá e de repente está com sangramento. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Vai calçar luvas. Por quê? Porque ela tem que pensar primeiro na segurança dela, para depois pensar em você.
Se uma pessoa no trânsito lá, uma pessoa do Demutran tá lá, de repente tem um acidente e tá tudo embolado lá, ele não vai entrar no trânsito de qualquer jeito. Ele vai parar, vai fazer sinalização, vai fazer com que o ambiente fique seguro, vai avaliar quais são os riscos para depois ele entrar. Por quê? Porque depois ele tem que voltar para casa. Então, assim, é importante a gente pensar nisso. A gente não pode sofrer com a síndrome do ninho vazio. Nós temos que sempre colocar a nossa felicidade em nossas mãos. É nossa responsabilidade e é por nós que nós lutamos. E quando nós lutamos por nós, automaticamente aquele que está ao nosso redor e que a gente ama vai estar amparado. Você acha que se você se valorizar como profissional, crescer profissionalmente, obter recurso financeiro dentro do seu crescimento, seus familiares não vão ser recompensados? Será que se você estiver bem-estar, estiver animado, estiver disposta, com a saúde boa, as pessoas que estão à sua volta não serão recompensadas? Seu filho não será recompensado por poder brincar todo dia com você, com ânimo, com disposição, porque você está bem, você é ativa? Então, assim, pensa nisso, né? Balance isso. E aí a gente vai... Essa foi a nossa terceira dica, né? Então, não sofra da síndrome do ninho vazio. Pense primeiro em você. A quarta dica é assim, não acredite para valorizar. Valorize o que você acredita. Isso é coisa muito importante. Às vezes, a gente se foca muito no que o outro diz e a gente valoriza o que o outro diz. A gente acredita no que o outro diz. Só que aquilo que nós mesmos valorizamos, a gente não coloca na balança. E aí a gente corre um sério problema. Por quê? Porque aquilo que é nosso valor é a nossa motivação. Então as pessoas às vezes são desmotivadas, não é porque, de repente, porque as pessoas não a motivam. Não, é porque ela não encontra dentro de você, dentro de si mesmo, quais são os valores. E eu te pergunto, quais são os seus valores? Né? O que você é motivado a fazer por seus valores? Porque quando você entende isso, você consegue chegar além, né? Imagine que você tem um sonho e o seu sonho seja de viajar para o exterior, pelo mundo inteiro, com a sua empresa, e você quer viajar o mundo e, poxa, é um sonho bacana. Agora, se o seu valor fundamental for família, se nesse seu sonho de viajar o mundo você não pode levar a sua família junto, é incongruente. Por isso que eu tô falando, entenda quais são os seus valores. Entenda quais são os seus valores para que você consiga sonhar e ter um sonho alinhado com os seus valores. Ter um sonho que realmente seja compatível com aquilo que você sonha. E a outra coisa, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. Tem muita gente que sonha e fica falando para Deus e o mundo. Porque um dia eu vou ser, porque um dia eu quero, porque um dia, e fica falando do que vai fazer. O processo é o inverso. Você tem que viver aquilo que você quer falar. Então assim, poxa, se de repente eu tenho um sonho e o meu sonho é trabalhar trabalhar dentro de uma empresa de logística. Poxa, não adianta ficar falando que eu quero. Eu tenho que viver disso, eu tenho que me imergir nisso, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que começar a buscar, eu tenho que fazer contato. Por quê? Porque a partir daí o seu sonho é alcançado. Agora, se eu não sei, vamos imaginar que eu tenho uma empresa de logística, se eu não sei que você se movimenta nesse sentido, eu nunca vou te dar uma oportunidade. Você entende? Então, assim, é importante a gente pensar nisso. Você não tem que falar do que você quer viver, você tem que viver daquilo que você quer falar. Isso determina a felicidade. As pessoas que falam daquilo que realmente amam, elas são muito mais felizes. Pra mim tá muito tranquilo neste momento falar pra você sobre tudo isso. Por quê? Porque é algo que eu estou vivendo. Eu gosto do desenvolvimento, eu gosto das pessoas irem além, de ir pra cima, eu gosto que as pessoas evoluam, eu gosto de alta performance, então pra mim isso é maravilhoso. Então veja, eu estou falando daquilo que eu vivo. Agora, se eu venho aqui pra você e começo a falar um monte de coisa que eu não vivo, eu tenho certeza que você não ia nem sentir tanta, sabe, não ia sentir uma emoção, não ia sentir nada. Por quê? Porque de repente eu até teria um pouco de técnica pra conversar, ia ter um bom diálogo, uma boa oratória, mas de nada adiantaria. De nada adiantaria se eu não estivesse vivendo disso. Então, eu te convido a isso. Viva os seus sonhos, né? Para que você possa falar dele. Viva, intenso, sabe? Foca naquilo que você quer. E quando você foca em alguma coisa que você realmente quer, você vai além. E esse é um convite que eu te faço hoje. Vá além. Busque seus sonhos, sabe? Busque seus sonhos e, se precisar, estou aqui para te ajudar.
Eu sou o Wilton Carvalho, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal, porque a gente sente, eu consigo entender que você realmente está gostando, que você está querendo consumir material e eu vou gravando mais coisas. Então, sim, se inscreva, curta as nossas publicações, siga a nossa rede social, siga o Instagram, siga o Facebook, siga o YouTube e qualquer comentário que quiser fazer também é muito bem-vindo. Tudo de bom.